Olá, aqui é Igor Hatz e estamos dando sequência à nossa série de vídeos sobre o tema tutelas provisórias no processo civil brasileiro. Antes de dar continuidade aos nossos vídeos, eu quero deixar um recado para vocês, que é a sugestão desta obra, Tutelas Provisórias no Processo Civil Brasileiro, obra de minha autoria, onde vocês podem encontrar o aprofundamento de todos os temas trabalhados nos nossos vídeos. A obra pode ser encontrada no site da Livraria do Advogado. Pois bem, o vídeo anterior, que foi o terceiro vídeo da nossa série, ele tratou do tema da cognição no processo civil. E basicamente buscamos diferenciar os dois planos da cognição, o plano horizontal, que diz respeito a quais questões o juiz conhece no processo. Vimos que neste plano horizontal o modelo básico é o da cognição plena, é assim que trabalha em tese um processo de conhecimento e um procedimento comum, mas que é possível que se faça um corte vertical neste plano, trabalhando-se então com a ideia da reserva de exceções e com a cognição parcial. Vimos também o plano vertical da cognição, que é o que interessa diretamente no estudo das tutelas provisórias, que é o que traz o elemento, um dos elementos, melhor dizendo, conceituais adotados pelo Código para explicar a tutela provisória. Então vimos que a cognição no plano vertical, em regra, ela tende a ser uma cognição exauriente, mas admite-se também uma cognição sumária, ou seja, a possibilidade de que o juiz decida sobre o mérito da causa, fundado em cognição não exauriente, baseando-se em juízos de probabilidade ou até mesmo no que o Código chama de juízo de evidência. Faltou no vídeo anterior uma complementação que gera muitas dúvidas e confusões no âmbito do estudo do processo civil. E é disso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. O vídeo de hoje é voltado a uma diferenciação entre cognição sumária e procedimento sumário, uma diferenciação que há muito é trabalhada pela doutrina. Vimos então que a sumariedade da cognição ela está relacionada ao conhecimento de certas matérias no processo, seja limitando-se essas matérias no plano horizontal, uma cognição parcial, ou admitindo-se decisões fundadas em cognição não exauriente. A grande questão é que nós também podemos falar em procedimento sumário. E o procedimento sumário não é sinônimo de cognição sumária. Procedimento sumário não é sinônimo de cognição sumária. Quando falamos em sumariedade procedimental ou em procedimento sumário, estamos tratando daquilo que se costuma mencionar como juízos acelerados ou juízos rápidos, procedimentos acelerados. Qual é a ideia da sumariedade procedimental? Bom, a sumariedade procedimental ela vai se colocar ao lado do modelo básico de procedimento, que é o procedimento comum, que é aquele procedimento dividido em 4 fases, uma fase postulatória, uma fase de saneamento e organização do processo, uma fase probatória e uma fase decisória, em que essas 4 fases estão bem demarcadas com uma série de atos no bojo desse procedimento. Esse é o procedimento comum. Esse é o procedimento comum, também chamado de procedimento ordinário. O procedimento sumário ele vai partir desse modelo básico de procedimento e vai se desenvolver a partir de alguns elementos, como, por exemplo, a simplificação de atos processuais, a concentração de atos processuais e a aposta na oralidade. Qual é a tônica do procedimento sumário? É encurtar o procedimento ordinário, é trabalhar com a mesma lógica daquele procedimento, pensando que ao final nós teremos também um pronunciamento fundado em cognição plena exauriente, mas, por exemplo, simplifica-se os atos processuais, aposta-se mais na oralidade, concentram-se os atos processuais. O Código de 73 contava com um procedimento sumário que tinha como, por exemplo, característica a necessidade de que o autor, na petição inicial, já rolasse o rol de testemunhas e formulasse os seus quesitos caso postulasse a produção de prova pericial. Vejam, o que nós tínhamos ali? Uma concentração dos atos processuais. Ao invés de fases bem espaçadas, tentava-se concentrar nesses atos. O nosso maior exemplo de procedimento sumário é o dos juizados especiais cíveis.
Os juizados especiais cíveis, além da concentração, ele aposta muito no quê? Na informalidade e na oralidade. E justamente isso é um pressuposto para que esse procedimento seja, em tese, mais rápido, mais célere. Por isso também procedimento acelerado. Nós vamos ver essa técnica da sumariedade em alguns procedimentos especiais, por exemplo. O próprio procedimento do mandado de segurança é um procedimento sumário na medida em que ele não tem uma fase, que é a fase probatória, ou essa fase não é tão espaçada como aconteceria no procedimento ordinário, já que lá não se admite a produção de prova pericial, prova testemunhal, depoimento pessoal, etc. Então, sumariedade formal ou procedimento sumário significa procedimento com atos mais concentrados, simplificação e oralidade. Isso não é sinônimo de procedimento em que a cognição é sumária. Eu posso ter um procedimento sumário com cognição plena e exauriente, assim como eu posso ter um procedimento sumário em que é admitida cognição sumária, seja no plano vertical, seja no plano horizontal. Do mesmo modo, o procedimento ordinário pode contar, e como a gente já viu pelos nossos vídeos anteriores, conta com mecanismos que proporcionam uma cognição sumária. Então, não há uma relação necessária entre procedimento sumário e cognição sumária. Entendido? Esclarecida essa dúvida, então? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Bons estudos!